Bom, gente, agora vou demonstrar para vocês como que a gente vai fazer a modelagem da laje nervurada, né, aqui dentro do Revit. E aí é claro que para a execução dessa modelagem, aí a necessidade de você ter o pré-dimensionamento desses elementos. Tá? Então, para que a gente consiga executar esse processo, a gente vai usar como ferramenta, né, a gente vai usar como comando, né, um comando que está dentro da guia de estrutura. Dentro do painel de estrutura, a gente vai verificar que a gente tem os elementos principais, né, piso, coluna, parede, viga, mas o que a gente vai utilizar para a gente fazer a laje nervurada é o sistema de viga. Tá? Então, vou dar um duplo clique, ele vai habilitar, vocês vão perceber que é uma ferramenta que trabalha, né, com a lógica de desenho, em que eu faço o limite, né, eu delimito uma região e dentro dessa região ele vai inserir os meus elementos de projeto. Então, sempre que a gente for trabalhar com uma ferramenta dessa, é sempre interessante a gente executar o comando dentro de uma ferramenta de uma vista de piso ou de uma vista ortogonal. Tá? Então, eu vou usar como referência a planta do nível 1. E, para a gente ter uma convicção maior de onde que esses elementos estão inseridos, eu vou deixar aqui a minha planta de corte ativa, até para a gente saber qual é o nosso pé direito. Tá? Então, vou aqui no nível 1. Aqui na caixa de propriedades a gente tem algumas informações. Tá? Aqui a gente tem o espaçamento fixo, que ele corresponde ao espaçamento que você vai ter entre uma viga e outra. Aqui em tipo de viga, ele dá para a gente, ele vai indicar qual é o tipo que está selecionado para a execução daquela viga. Aí no arquivo de vocês, ele provavelmente vai ter só o B viga universal, que é a viga metálica, mas logo mais eu explico como que a gente faz para substituir essa pela viga de concreto, que é que a gente vai estar trabalhando. Por enquanto vamos só entender como que a ferramenta ela funciona. Tá? Então, outro detalhe, né, que a gente precisa ter um entendimento é em relação à planta de piso. Tá? Essa indicação aqui. Então, a planta de piso está configurada como N1. Aliás, desculpa. Ela vai amarrar ou referenciar esse sistema de viga a essa planta. E o plano de trabalho ele vai considerar como sendo nível 1. Então, ele vai funcionar um pouco como o piso. Né? Então, vocês vão verificar que a gente vai desenhar um contorno e ele vai alinhar o topo desse sistema de viga com o nível. Tá? Então, no caso, se a gente estivesse fazendo a laje que cobre o nível 1, eu precisaria ou estar no nível 2 ou modelar aqui no nível 1, mas atribuindo o pé direito. Então, a gente vai chegar lá logo mais. Então, aqui o interessante é só a gente entender que esse nível é a referência do plano de trabalho, tá? E uma vez que eu tenho essa referência do plano de trabalho, o que eu vou fazer eu vou alterar ainda o espaçamento fixo, eu vou desenhar o contorno dessa viga. Tá? Então, eu posso trabalhar com qualquer uma dessas ferramentas, aqui por uma questão de eficiência, eu vou trabalhar com o retângulo. Vou clicar no retângulo uma vez. E aqui eu vou estar modelando a planta, né, ou o sistema de viga que vai cobrir o subsolo. Tá? Então, vou clicar aqui nesse cantinho, vou abrir aqui o zoom para a gente poder visualizar melhor. E vou colocar o limite, né, desse sistema como sendo o topo da parede. Só tomar um pouco de cuidado para pegar esse contorno inteiro. Vou clicar aqui uma vez. E aqui a gente tem esse tracinho que está indicando qual é a direção da viga. Eu vou encerrar para a gente ver o que ele vai dar em termos de resultado inicialmente. Tá? Aqui, na planta do nível 1, a gente está enxergando qual é a direção da viga. Né? Então, ele lançou as vigas na direção horizontal. Tá?
Se a gente quiser visualizar ele com mais detalhe, né, eu vou lá no 3D e vou dar uma olhada no corte. Tá? No corte, ele não está deixando a gente visualizar, mas se a gente for no corte 2, a gente consegue perceber aí o posicionamento das nossas vigas. Tá? Aquilo que eu tinha falado, que ele vai posicionar o topo, né, desses elementos em relação ao nível que você está trabalhando. Então a gente estava trabalhando no nível 1, então ele colocou o topo no nível 1. Então, para a gente posicionar essas vigas, a gente precisaria aí utilizar de deslocamento, né? Que é aqui ele vai aparecer na nossa propriedade como elevação de nível. Um outro detalhe é que ele vai permitir que você selecione essas vigas individualmente, né? Mas ele permite também que a gente selecione o conjunto. Tá? Então, vou usar aqui tecla Tab para ele exibir, né, o que é que ele está selecionando, e aí ele vai criar, né, essas linhas tracejadas, indicando para a gente todo o sistema de viga que foi selecionado. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer, uma vez que você selecione todo o sistema de viga, ele vai permitir que você consiga fazer algumas modificações. Tá? Então, o que a gente vai usar essa ferramenta para executar a nossa laje temporada é porque ele vai permitir que a gente consiga, ele vai possibilitar, né, que a gente consiga estabelecer um espaçamento entre esses elementos. Tá? Então, no caso aqui, eu vou trabalhar com 0,45, vocês precisam identificar isso no dimensionamento de vocês, no pré-dimensionamento de laje de vocês, de modo que agora o que ele fez foi acrescentar mais vigas, de modo que você tenha, né, os elementos. Outra coisa aqui que a gente pode alterar é o tipo de viga. No meu modelo, eu já tenho, né, uma família de vigas novas, né? Caso um de vocês ele não vai aparecer, mas eu vou demonstrar como que vocês conseguem aplicar e trazer, né, essa viga de concreto para dentro do projeto. Vou andar aqui. Para a gente fazer isso, a gente vai na guia de estrutura. Né? A gente vai dentro da guia de estrutura. Eu vou clicar em viga. Aí no projeto de vocês, como eu falei, ele vai aparecer apenas as vigas universais. Tá? E aí aqui a gente tem carregar família. Se eu clicar em carregar família, ele vai abrir a livraria de família que está instalada dentro do Revit de vocês. Provavelmente vai estar português em INT. E aí você vai você vai localizar, né, quais são os elementos, né, que você vai precisar para o seu quais são os elementos estruturais que você vai precisar aí para o seu modelo. Tá? A gente vai selecionar aqui, framing estrutural, que ele vai dar aí alguns elementos para a gente, né? A gente vai em concreto, e a gente vai selecionar o M concreto viga retangular. Vou mandar ele abrir. Ele traz aqui para a nossa caixinha de propriedades. Tá? Então, vou clicar em editar tipo, a gente vai duplicar, ó, aqui, ponto pai, eu vou chamar isso aqui de nervura. E aí, esses valores você tem que utilizar, né, os valores que você encontrou lá no seu dimensionamento. Tá? Então, vou colocar aqui valores, mas esses valores eles são meramente ilustrativos, tá? Então
eu tenho uma nervura de 8 centímetros por 22 centímetros. Aí eu vou mandar aplicar, botar OK. E aí agora eu vou voltar aqui de novo para o meu sistema, né? Selecionei todas as vigas do nosso projeto. Aqui onde eu tenho o tipo de viga, vou clicar uma vez. E agora eu vou selecionar pai nervura. O espaçamento, eu vou deixar o espaçamento maior, vou colocar de 60 centímetros e vou mandar ele aplicar. Tá? Por enquanto, a gente tem as vigas apenas em uma direção, né? Vou voltar aqui para o meu nível 1. Vou executar meus processos, estrutura, sistema de vigas. Vou aqui pegar novamente o contorno. Tá? E aqui, se eu encerrar da forma que está aqui, ele vai lançar as vigas na horizontal. Não quero isso, eu vou ficar aqui em direção da viga e vou selecionar essa linha. O que eu estou dizendo agora, eu quero que essas vigas aconteçam verticalmente. Né? O espaçamento aqui eu vou colocar 0,6, né, que é 60 centímetros. Lembre de novo que vocês precisam, é necessário que vocês utilizem, né, o dimensionamento do projeto de vocês. E aqui vou mandar ele encerrar. Vou lá no 3D, só para a gente visualizar. Tudo certo, a única coisa que deu errado aqui é que eu não alterei, né, o tipo de viga. Né? E para o tipo de viga aqui, a gente vai alterar e ele já faz o recorte da sua laje nervurada. Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou deslocar, a gente ainda não concluiu, tá, essa laje. Vou ocultar o terreno nessa vista só para facilitar a visualização do que a gente está fazendo aqui, né, do nosso trabalho, tá? Mas o ponto aqui é que a minha viga, a minha laje nervurada, ela ainda não está pronta, né, porque em cima dessa laje eu tenho que vir com a mesa. Tá? Então o que eu vou fazer é selecionar primeiro em uma direção e aqui em elevação eu vou deslocar, né? Eu vou deslocar 8 centímetros para baixo. Vou mandar aplicar. Vejo que esse primeiro conjunto de laje ele desceu, né, em relação ao outro. E eu vou fazer a mesma coisa com o sistema de cima. Tá? Então, menos 0,08. Vou mandar aplicar. Tenho as lajes na posição correta. Ok? Eu vou agora, não encerrei ainda, né? Voltar de novo para o nível 1. E para que a gente consiga efetivamente encerrar essa laje nervurada, eu vou precisar criar um piso. Só que agora, né, o piso que a gente vai criar é um piso de concreto. E o cuidado, né, que a gente precisa ter primeiro, o faz duplicar, né, ponto, pai, traço, mesa. Ok. Vou clicar aqui em editar para ver o que está acontecendo aqui no nosso enfim, no nosso modelo. Aqui onde eu tenho, eu vou deletar. Eu vou deletar o substrato, que eu não preciso. Aqui onde eu tenho o laço de brita, eu vou colocar concreto. Concreto, moldado em loco, vou dar um OK. E na espessura, a gente vai colocar a espessura de 8 centímetros. Vou dar OK novamente. Não vou fazer nenhuma alteração.
mandar aplicar, ok. E aí a gente vai agora desenhar, né, o nosso piso, né, nossa laje, sobre as nervuras. Vamos lá no 3D para ver o que está acontecendo. Aqui, para facilitar a nossa visualização, eu vou usar aqui dentro da caixa de propriedades, eu tenho, em inspeções, eu tenho caixa de corte. O que é a caixa de corte? Ela traz essa caixinha para a gente, permite, né, que a gente consiga olhar o nosso modelo, né, de modo que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo aqui. Tá? Então, se eu clicar aqui, ó, na viguinha, a gente tem uma viga de menos 8 centímetros, né, ela está com deslocamento de 8 centímetros. Ela não vai me dar os parâmetros aqui, mas se a gente for aqui em edição de tipo, veja que ela tem 0,8 centímetros de espessura e a altura dela é 22 centímetros. Por que a gente fez isso? Porque quando eu pegar 22 mais 8 aqui, a gente vai ter 30 centímetros. Isso vai estar dando para ver aí, mas a gente tem 30 centímetros de espessura. Tá? Então, no caso da laje nervurada, a gente vai precisar trabalhar, né, dessa forma, né? A gente vai precisar dessa maneira, onde a gente vai usar o sistema de viga primeiro em uma direção, depois na outra direção. A gente vai atribuir uma viga para ela, criaremos uma família para que ela tenha a espessura que a gente precisa, e depois, né, a gente vai posicionar a nervura, considerando, né, a espessura da mesa, e em cima desse conjunto, né, em cima dessa nervura, a gente vai vir com um piso, né, que vai funcionar, né, que vai servir como mesa desse projeto. A última coisa que a gente vai fazer aqui é só ajustar essa altura, né, que é a altura do nosso a altura, né, da nossa parede, ela ficou acima, né, da nossa laje. Então, a gente precisaria, né, fazer algumas edições. Eu acho que essa linha que está passando ali é a linha dos eixos, tá? Mas só para a gente confirmar, eu vou ocultar aqui a categoria. Tem um outro elemento que está passando aqui. Deixa eu ver para ver que elemento é aquele. Acredito que seja essa parede, mas aí a gente vai alinhar então, um pouco dela. Aqui então, temos aí a laje nervurada, ela já vai aparecer, poderia, né, ocultar aqui os volumes, mas se eu vir usar o nosso modelo de vista, né, ele já traz as configurações que a gente quer, né, que a gente deseja, e aí a gente precisaria, né, fazer esses ajustezinhos, né, na nossa parede, de modo que ela tivesse compatível, né, com a nossa laje nervurada. Se a gente quiser fazer a laje nervurada acima, né, do pavimento térreo, a gente vai usar o mesmo processo, né, a mesma lógica. Vou tentar aqui verificar se a gente consegue
copiar, né, esses elementos e cópia aqui. Ele não vai deixar a gente fazer, né, a cópia, tá? Mas para executar, né, a laje de cobertura que vai cobrir, né, o pavimento térreo, né, a gente usaria o mesmo procedimento, né? Iria no nível 2, modelo de visualização porta baixa, ocultar elemento, vou ocultar esses elementos, né, que a gente não precisaria no nosso para a execução, né, dessa modelagem, tá? Então aqui a gente executaria o mesmo processo, né? Onde a gente criaria um sistema de viga, considerando o contorno, né, do pavimento. Aqui no tipo de viga eu já seleciono a viga que eu preciso e eu mando ele encerrar e a gente começa, né, a ter a viga do nosso pavimento. É claro que você precisaria, né, ajustar essas alturas. Como a gente falou em sala, você tem que avaliar ou decidir como que esse final ele vai acontecer, né, dentro do modelo de vocês, se você vai trabalhar com uma viga de borda, né, uma viga chata, que vai receber essas nervuras, ou se você vai deixar as nervuras abertas, né? Então, mais de uma forma geral, né, dentro do Revit, esse é o processo de modelagem que a gente estaria utilizando para executar as lajes nervuradas do nosso edifício. Tá? Vou só desabilitar a caixa de recorte, tá? Então vejam que volta aí o nosso pavimento inteiro. Aqui aquela paredezinha ela não está, ela não retornou, mas porque a gente ocultou, né, aquela parede, né, mas a gente voltar aqui, voltar, né, filtro, caminho, parede, tá, ok, isso ocultar o elemento. Tá? Então voltou aí a nossa parede. Tá? Então, só olhando embaixo, né, é isso que a gente vai ter em termos de laje nervurada. Tem aí, é claro, a necessidade de você utilizar, né, as meias cubetas, né, para que você consiga ter o melhor aproveitamento. Né, porque você não tem, você só vai conseguir alugar módulos de cubeta inteira ou de meia cubeta para gerar, né, para moldar essa laje nervurada. Ok?